Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do vereador eleito Marcão, vereador esse o mais votado nas últimas eleições para a Câmara de Vereadores de Campos. Marcão, um prazer em tê-lo aqui e tenho certeza que o telespectador também ficará muito feliz com as suas abordagens. Prazer é todo meu, Cláudio. Primeira vez, cumprimentá-lo mais uma vez também pela sua eleição, parabenizá-lo, né? Esperamos que nós possamos estar juntos lá a partir de janeiro, defendendo os interesses da nossa população. Cumprimentar os espectadores da Polêmica, do Grupo Terceira Via. Um grande prazer estar aqui. Marcão, acho que a primeira coisa que a gente deve conversar é sobre a impressão que você teve das eleições. Você também acompanhou e foi aliado e é aliado do prefeito eleito em primeiro turno, Rafael Diniz. E qual foi a impressão que você teve do crescimento gradativo, não só da sua candidatura, mas também da candidatura do prefeito ao longo do processo eleitoral? Olha, Cláudio, a população demonstrou claramente que ela tinha uma vontade de renovar o quadro político do município de Campos. Renovar porque, infelizmente, esse grupo político que vem governando o nosso município há quase 28 anos, seja direta ou indiretamente, cometeram e vem cometendo muitos absurdos contra a nossa população, seja nos mais diversos segmentos, né? Se a gente falar e for analisar mais profundamente a questão da educação, índices ridículos do IDEB, compras de material didático por valores milionários quando poderiam ser gratuitos, falta de eficiência. Se você for olhar a questão da saúde, por exemplo, né, repasses fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, atraso nesses repasses de verbas federais para diversas entidades, diversos hospitais que são contratualizados, como, por exemplo, o Hospital Álvaro Alvim, que recebe com atraso, Santa Casa de Misericórdia, Beneficência Portuguesa, plantadores de cana, né, com tudo isso aí provocando um atraso na prestação de serviços de qualidade para a nossa população, atraso nesses repasses que influenciam diretamente numa má prestação de serviço na área de saúde. Isso falando só de das pastas mais relevantes para a população, como saúde e educação. Se você for falar de gestão, então a coisa piora e piora muito, né? Este governo teve à disposição aí um dos maiores orçamentos de toda a história do município de Campos e mesmo assim vai deixar o município com dívidas para serem pagas ao longo das próximas décadas. Então, a gente vê que a população enxergou tudo isso ao longo desses últimos anos, né? A má aplicação desses recursos, a falta de critério na aplicação desses recursos e acabou consolidando com essa mudança tão esperada pela população, que foi a eleição do primeiro turno do prefeito Rafael Diniz. Marcão, outro detalhe importante e notório foi o seu crescimento em termos de capilaridade eleitoral. E você é um candidato de oposição, com grandes dificuldades nesses 4 anos para impor os seus valores, impor as suas ideias. A que se deve essa quase triplicação de votos? A gente acredita que foi pelo trabalho árduo e intenso que a gente desenvolveu, né, ao longo desses 4 anos. Acho que os principais fatos que foram discutidos na Câmara de relevância para a nossa população nesses últimos 4 anos, o nosso mandato esteve presente. Quando nós fizemos uma denúncia de um rombo milionário de cerca de 110 milhões de reais nas contas públicas, foi o vereador Marcão que estava presente, indo da Polícia Federal e denunciando. Quando nós colocamos a má aplicação dos recursos públicos de mais de 40 milhões de reais de recursos para a educação, que são gastos com uma empresa de Curitiba, né, sem critério algum para adquirir esses materiais, foi o nosso mandato que estava presente e fiscalizando o Poder Executivo. Além disso, quando a gente discutiu e conseguiu números necessários para abrir uma CPI para investigar a Operação Lava Jato, os efeitos da Operação Lava Jato em Campos, onde a Clarissa, a Rosinha e o Garotinho receberam cada um R$1 milhão de doação, possivelmente de caixa 2 de campanha. Quem estava presente era o vereador Marcão. Então nós atuamos muito forte na questão da fiscalização, mas não deixamos também de legislar. Apresentei projetos importantes, como por exemplo um fundo para a gente poder guardar um pouquinho dos royalties do petróleo. Lá atrás, em 2013, quando nós estávamos arrecadando bilhões de reais, então nós apresentamos uma proposta do Fundo de Reserva de Royalties,
baseado em experiências do Canadá e dos Estados Unidos, experiências bem-sucedidas. Nós apresentamos um projeto para orçamento participativo, nós apresentamos um projeto para criar um conselho de fiscalização específico dos recursos dos royalties do petróleo. Nós criamos projetos para poder valorizar o servidor público, aumentando o auxílio alimentação do servidor público. Nós conseguimos aprovar na lei orgânica do município a possibilidade do servidor, alternativamente, ele escolher se a licença-prêmio dele ele vai ficar em casa descansando ou se ele vai trabalhar e receber naqueles meses o valor referente à licença e o valor referente ao seu labor, ao seu trabalho. Então foram muitos projetos que alguns foram aprovados, outros engavetados por ordem da excelentíssima prefeita Rosinha Garotinho, e uma atuação muito forte na fiscalização. A população, graças a Deus, reconheceu esse trabalho, nos oportunizou esse crescimento nas urnas, e a gente volta agora com muito mais responsabilidade, né, para esse segundo mandato, agora defendendo o futuro governo Rafael Diniz lá na Câmara, e tenho certeza que as grandes transformações, as grandes mudanças, nós vamos implementar a partir de 2017. Marcão, nós não vamos entrar em detalhes nas operações que redundaram em prisões, mas é importante saber que você é candidato aí, né, à presidência da Câmara. Diante de todos os últimos acontecimentos, como é que se encontram as articulações políticas? Como é que se encontra a sua expectativa para a eleição da mesa no dia 1º de janeiro? Olha, a expectativa é muito boa, Cláudio. Hoje nós já conversamos com diversos partidos, com diversos vereadores, já apertamos a mão de vários vereadores. Hoje a gente já teria o número necessário para a gente poder vencer as eleições no dia 1º de janeiro, né? Mas como a política ela é muito mutável, nós vamos nos manter em constante conversação, né, com os nossos pares, os pares que foram eleitos, aqueles que momentaneamente não têm o problema com as ações de investigação da Justiça Eleitoral, e também com aqueles que têm, ou possivelmente aqueles que sejam diplomados no dia 16 de dezembro, que, salvo engano, está marcado para o dia 16 de dezembro a diplomação. Então nós vamos nos manter em constante conversação, né, com todos os vereadores, para poder a gente apresentar que a gente quer uma Câmara mais transparente, uma Câmara mais próxima da população, uma Câmara menos dependente do Poder Executivo e com mais liberdade de atuar em defesa da população. É isso que a gente vai estar defendendo lá na Câmara. Você acha que corre o risco, diante de todas essas situações que a gente está acompanhando, independente de condenação ou não, porque o contraditório de todos é garantido, você ter a chapa única? É possível, é possível. A gente não afasta essa possibilidade de chapa única, não, mas nós estamos trabalhando com viés de disputar as eleições, nós estamos trabalhando com a possibilidade do grupo que foi vencido nestas eleições lançar também uma chapa, e nós estamos preparados para apresentar as nossas propostas, mostrar o que a gente quer desenvolver dentro do Legislativo a partir de 2017, e que a população de Campos tenha a certeza de que o nosso trabalho vai continuar da mesma forma. Não é só agora sendo governo, auxiliando as boas ações do poder público e aconselhando, criando bons projetos para poder fazer com que a população tenha a resposta que precisa. Marcão, agora a situação agora é diferente. Você agora faz parte do governo. Está preparado para ser vitrine? Estou preparadíssimo para ser cobrado. A gente tem muitas ideias para colocar já à disposição da população a partir de janeiro, né, ideias que vão contribuir para o futuro governo a fazer uma alavancagem de gestão na nossa cidade, porque eu acho que o grande problema no nosso município é a questão da gestão. Eu citei anteriormente os bilhões de reais que foram arrecadados e muito pouco dado em retorno para a nossa população. Então a gente tem importantes projetos que vão ser apresentados à população a partir do ano que vem, em parceria com o Poder Executivo e sem aquela relação de subserviência, né? E respeitando cada poder, como preconiza a nossa Constituição, né? Trabalhando harmonicamente, respeitando um poder, respeitando ao outro, porque a gente não viu, infelizmente, nessa gestão, né? Projetos que chegavam à Casa Legislativa para serem votados
todos em regime de urgência. 10 minutos antes de sessão começar. 10 minutos antes, sem discutir com as comissões, sem discutir com a população. Então nós vamos valorizar os presidentes de comissão, nós vamos discutir arduamente esses projetos, dar uma resposta eficaz para a população, mostrar o verdadeiro trabalho que a Câmara Municipal pode desempenhar e os frutos que a população pode colher desse bom trabalho. Marcão, orçamento da Câmara. O que você espera para o ano que vem em termos de questões financeiras para que a Câmara também possa andar, possa ser gerida de uma forma mais tranquila? Nós temos hoje uma previsão orçamentária, né, de cerca de 31 milhões de reais para o orçamento de 2017. Lembrar que essa é apenas uma previsão, né? Quando se prepara o orçamento, você faz uma previsão do que se pode arrecadar e do que se pode efetivamente gastar com as despesas ou com investimentos. Como a Câmara Municipal, o foco dela é uma prestação de serviço para a população, cerca de 70% dos gastos do orçamento da Câmara Municipal, ele é para o pagamento de pessoal. Quantos por cento? 70%. Cerca de 70% é pagamento de pessoal. Os outros 30% são para custeio, né, para manter a ordem dentro da casa, limpeza, segurança, material de consumo, material permanente, pequenas reformas ou manutenções do prédio. E tem hoje também a Escola de Gestão Legislativa, que é a EMUGLE. Nós temos também um outro importante programa, que é a TV Câmara, né? Um programa que foi implementado pela atual legislatura, que nós devemos manter. Já em conversação com o atual presidente Edson Batista, ele já colocou da vontade de implementar ainda este ano a TV aberta, que é muito importante para a nossa população também ter acesso aos trabalhos lá dos nossos vereadores. E, para além disso, nós vamos receber, possivelmente, cerca de aproximadamente 30 novos concursados, né, por ordem judicial. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer toda essa adequação, né? O prédio, ele não tem uma estrutura muito grande. Às vezes, uma pergunta que é muito feita e você, como vereador eleito, vai falar assim, olha, o meu gabinete não comporta o número de assessores que nós temos. Nós temos 6 assessores em cada gabinete. E o gabinete é pequeno. Aonde que está? Nós temos um município de 4.000 quilômetros quadrados. Então, nós temos que estar atendendo, né, todos os bairros, todos os distritos, e eu procurei fazer muito isso dentro do nosso mandato, tanto é que a gente teve um pouquinho de voto em cada cantinho. Então, às vezes, o assessor político, ele não está dentro do gabinete, mas ele está atuando, ele está lá, como você mesmo disse, vai fazer uma visita ao Barro Vermelho, lá em Conselheiro Josino. Ele está lá no Barro Vermelho vendo as necessidades, porque lá no Barro Vermelho não tem água, né, Cláudio? Não tem. Não tem água. Então, nós temos que ter, né, as nossas assessorias trabalhando. Então, com esse ingresso de novos 30 concursados, vai diminuir mais ainda o espaço físico dentro do prédio, né? Mas nós vamos trabalhar, né, se eu estiver na presidência, os vereadores escolherem o nosso nome, nós vamos trabalhar para adequar da melhor forma. Se for outro presidente, tenho certeza que vai fazer da mesma maneira. Mas, sobretudo, é gerir os recursos com transparência, com controle e com responsabilidade. Marcão, ainda dentro desse assunto de assessoria, nós tivemos uma publicação no Diário Oficial aí que causou assim, uma surpresa a muitas pessoas, que foi a exoneração de quase todos os assessores. Se não me engano, mantiveram apenas os chefias de gabinete. E ainda temos principalmente olhando no olhar do trabalhador, tem final de ano, tem 13º, tem salário de dezembro. Como é que isso está sendo discutido? Como é que isso foi recebido por vocês? Isso foi recebido de forma, inicialmente, com muito estranhamento, porque não houve um diálogo anterior com um conjunto de vereadores para explicar a necessidade. Mas nós já nos entendemos, conversamos com o presidente Edson Batista, que ficou de trazer o pessoal do controle da contabilidade para poder explanar todas as necessidades. Inicialmente, o presidente colocou numa necessidade de respeito à lei de responsabilidade fiscal, que ele já estaria no limite prudencial para pagamento de pessoal, mas nós vamos refazer as contas, saber se não existe uma outra maneira para não prejudicar os trabalhadores. E também a outra alegação foi a determinação judicial para a convocação imediata dos concursados, que isso teria pego de surpresa o controle, a contabilidade, e nós teríamos que fazer adequações
para poder atender aos limites. Eu falei com o presidente que ninguém ali, nenhum vereador, nem o vereador Marcão, nem nenhum dos outros vereadores quer que ele seja penalizado pela LRF. Nós queremos que ele termine o mandato dele com total responsabilidade com as contas e com as finanças. E se houver a necessidade, vamos fazer as adequações. Mas esses números têm que ser apresentados para o conjunto de vereadores. Não dá para a gente poder receber isso com surpresa através do Diário Oficial. Ficou marcado para o dia de hoje, às 18 horas, uma reunião para poder haver uma apresentação dessas contas, para saber os limites e as possibilidades, se não dá para fazer uma outra adequação, se realmente precisa mandar todos os assessores de todos os gabinetes que sejam exonerados, se dá para fazer alguma pequena adequação, como você mesmo disse. Vem agora fim de ano, vem 13º, né, vem as contas do início do ano, são dobradas, que são dobradas, né, é um momento muito difícil, as pessoas estão muito preocupadas, mas nós vamos trabalhar para poder verificar se existe a possibilidade de convocar os concursados, de adequar a lei de responsabilidade fiscal e de penalizar o menor número de trabalhadores possível. Vereador, nós temos 3 minutos ainda para terminar o primeiro bloco. E a pergunta que eu faço para você é uma pergunta até de curiosidade. Qual a leitura que você faz da próxima composição? Ela vai ser mais técnica, ela vai ser mais política? Como é que você vê os 25 vereadores? Da Câmara, os novos vereadores? A composição nova, né? A gente teve uma eleição, né, que entraram muitos novos nomes na Câmara de Vereadores. A gente conhece a maioria deles pelos trabalhos que eles fazem em cada comunidade, mas nós temos uma esperança de que a próxima legislatura ela possa ser muito mais técnica do que foi a atual legislatura. Nós temos conversado com os vereadores, temos dialogado sobre projetos, sobre aquilo que eles pensam para a nossa população. A maior parte deles está muito empenhada em ajudar muito ao governo Rafael Diniz, ajudar ao nosso prefeito Rafael Diniz a implementar os projetos que são de importância para a nossa população. Primeiro, controlar as contas públicas, né? Porque a gente precisa dar um grande choque de gestão nessas contas públicas, não choque para eletrocutar ninguém não, mas é para controlar, né? Nós temos contratos aí milionários que, ao nosso ver, são contratos desnecessários, né? Então é fechar um pouquinho dessa torneira do desperdício, ajustar e trabalhar, por exemplo, voltar à questão da saúde. Hoje, uma reclamação que eu recebo constantemente, e o Cláudio, como vereador, vai receber também. Pessoas que hoje sofrem um acidente e sofrem um trauma. Tem passado semanas, meses, para poder fazer uma cirurgia na área ortopédica. Aí lhe pergunto, de quem que nós cobramos isso hoje? Vamos falar isso no segundo bloco. Nós estamos aqui com o vereador eleito Marcão, vamos ao intervalo e já voltamos.